Nossa aula hoje vai tratar do chamado princípio da superposição e também vamos começar a ver diversos efeitos, né, que são consequências, né, desse princípio. Então, o que seria o princípio da superposição? Ele diz o seguinte: quando duas ou mais ondas se sobrepõem, a onda resultante é a soma algébrica das ondas individuais. Vamos observar essa figura. Imagina que você tem a onda 1 e a onda número 2, né? Dois pulsos. E eles se movem, um se move para a direita, outro se move para a esquerda. Então, quando há a superposição das duas ondas, a onda resultante, né, é a soma da primeira com a segunda. Veja a altura que o pulso adquire. É justamente a soma das amplitudes de 1 e 2, certo? E o tempo vai passando, o pulso 2 continua se propagando e o pulso 1 também. Então, à medida que o tempo passa, um pulso vai passando pelo outro. Eles se superpõem, mas depois de um tempo eles continuam sua viagem, né, sem interferir, sem nenhuma interferência. Seria como nada tivesse acontecido. Então 2 passa por 1, um passa por 2, nós temos uma onda resultante, né, nessa situação. E depois de um certo tempo, o pulso 1 continua sua viagem, o pulso 2 continua sua viagem. E aí não tem mais superposição. Tá? Então esse é o princípio da superposição. Isso para qualquer onda ele é válido. E para qualquer tipo de onda, seja onda mecânica, eletromagnética, seja onda longitudinal, seja onda transversal. Tudo bem? De maneira matemática, a gente pode entender esse princípio escrevendo a chamada função de onda resultante, certo? Então a função de onda resultante é a soma da primeira onda com a soma da segunda onda, certo? Então vamos estudar algumas consequências desse princípio. A primeira é a interferência de ondas harmônicas. Imagina que você tem duas ondas dadas por y1 e y2 estão viajando na mesma direção. Aqui estão as funções de onda dessas duas ondas harmônicas. Tá? Y igual a seno de kx e y2 igual a seno de kx mais delta. Veja que esse delta, né, que é a constante de fase, produz um deslocamento entre as duas ondas. Isso aqui é no instante t igual a zero. Então, quando t igual a zero, fica seno de zero, começa daqui, né, do ponto zero. E quando kx igual a zero, então fica seno de delta. Então, ele começa deslocado em relação à primeira função. Vamos aplicar o princípio da superposição. Então, a onda resultante será simplesmente a soma do primeiro com o segundo. Agora, só que eu coloquei aqui por qualquer instante de tempo, tá? Então, tem que adicionar o termo menos ômega t. E aqui eu adicionei menos ômega t mais delta, certo? Então, o que a gente faz com essa expressão? Fica uma soma de duas funções seno. Ora, eu vou lembrar que existe essa identidade trigonométrica, tá? Que o seno de A mais B é igual a 2 cosseno de A menos B sobre 2, que multiplica o seno de A mais B sobre 2. O que isso vai implicar pra gente? Ora, se vou colocar assim mesmo, desculpa. Ora, se essa aqui é a função resultante, eu chamo esse
conteúdo todo de A e o argumento do segundo seno de B. Então, seno de A mais B é dado por essa identidade trigonométrica. A menos B é kx menos ômega t menos kx menos ômega t. Então, corta, sobra simplesmente menos delta. E no caso de A mais B, eu vou somar tudo. Então fica 2 kx menos ômega t. E o delta ficou sozinho. Então eu vou substituir na identidade, aqui em cima. E o que nós temos? Seno de A mais B igual a 2 cosseno de menos delta sobre 2, seno de 2 vezes kx menos ômega t dividido por 2. Então isso aqui corta. E no final da... E vamos lembrar o seguinte, que a função cosseno tem a seguinte propriedade. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Portanto, nós podemos escrever que y resultante é 2 vezes o cosseno de delta sobre 2, seno de kx ômega t menos delta'. Delta' eu estou chamando delta sobre 2 de delta'. Tá? Então, veja que a onda tem as mesmas características, né? Mesma frequência, mesmo comprimento de onda. Só que a onda resultante, só que ela possui uma fase diferente e tem essa multiplicação aqui, ó. Tá? Voltando lá para a equação. Isso aí foi a justificativa porque que a gente chegou aqui. A equação resultante fica assim: 2 vezes a amplitude das ondas sozinhas, né? Que multiplica o cosseno de delta sobre 2. Isso aqui é a amplitude da onda, tá? A amplitude da onda depende de delta. Tá? Essa parte aqui, o argumento da função, não vai ser tão interessante pra gente, porque a única coisa que alterou foi a inserção desse termo aqui. Então, eu posso escrever assim, vou chamar todo esse argumento aqui em colchete de A', tá? Tudo bem? Então, no final das contas, a minha onda resultante também vai ter um formato de onda harmônica, com a mesma frequência, mesmo número de onda das duas ondas anteriores. O que vai mudar, como eu já falei, é a amplitude. Tá? Amplitude e a fase. Então vamos analisar o seguinte, né? Nós estamos buscando o chamado fenômeno da interferência, né? Que ocorre justamente quando duas ou mais ondas de mesma frequência se sobrepõem. Tá? Vamos olhar aqui o gráfico. Imagina que se você tem duas funções aqui, como essas do que a gente acabou de falar, A e B, e a função resultante é essa preta. Elas estão com a mesma frequência, tá? Mesma frequência e logo a mesma frequência angular. E aqui eu tenho a fase, aquele delta. Tá? Então se eu ficar mudando aqui o delta, o que eu vou perceber? Delta igual a zero. Veja que a onda resultante, quando delta é igual a zero, as duas funções de onda, né, 1 e 2, A e B, estão exatamente uma sobre a outra. E aí a resultante também, tá? Só que a resultante tem o dobro da amplitude. E aí se eu vou passando, ó, uma onda vai deslocando em relação à outra, vai deslocando, e a resultante também vai acompanhando, vai mudando, né? vai diminuindo, até que chega um determinado instante, um determinado valor, que a resultante é zero, a resultante é nula. Ou seja, quando é que isso ocorre? Quando as ondas estão alinhadas de tal forma que a crista de uma onda está alinhada com o vale da outra. E quando você soma esses dois lados, o que resulta? Resulta em zero, né? Então a resultante é nula. Tá bom? Vamos observar como é que sob que condições isso vai acontecer, né? Então eu vou chamar de interferência construtiva justamente quando as ondas estão em fase, né? Ou seja, elas estão
coladas ali, sobrepostas bem, de modo alinhado. Cada vale está em cima de cada vale, cada crista está em cima de cada crista. Isso ocorre quando o delta é zero, né, como a gente viu, ou 2π, tá? A amplitude resultante é a soma das individuais. Então é isso aqui que ocorre, que a gente viu lá no gráfico animado, certo? E a chamada interferência destrutiva ocorre justamente quando essas ondas estão fora da fase. Ou seja, o delta é igual a π, né? Então a onda resultante vai acontecer isso aqui, ó. Um deslocamento de π, né? Você sabe que essa função é periódica, né? Aqui eu tenho 0, π, 2π, 3π, por aí vai. Então, quando o deslocamento entre as duas funções é igual a π, a onda resultante é nula, né? Você não tem nenhuma onda, certo? Se fosse um feixe de luz, você teria uma região escura, né, nessa linha aqui resultante, porque é amplitude zero, né? Significa que você não vai conseguir medir a onda. As duas ondas estão interferindo e o resultado é nulo. Por que isso ocorre? Simples. Quando delta é igual a π, nós ficamos com esse termo aqui igual a cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 nós sabemos. Π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90 é 0. Então, a função morre, né? Então, y resultante igual a 0. Essa parte aqui está sempre oscilando. Então, hora é 0, hora é 1, é menos 1, tanto faz. O importante a gente observar é essa amplitude. Por outro lado, quando o delta é igual a 2π, por exemplo, fica aqui cos 2π, corta com 2, fica cosseno de π, que eu sei que é 1. E o cosseno de 0 também é 1. O cosseno de π é menos 1, desculpa. Mas você está no máximo, tá? E quando é 0 é 1. Então, tá aqui a onda resultante. Assume seu valor máximo, né? Aqui fica 2A seno ou menos 2A seno. Tudo bem? Agora vamos falar um pouco sobre o fenômeno dos batimentos. O que são os batimentos? Eles são produzidos pela interferência de duas ondas sonoras com frequência ligeiramente diferentes, né? Você pode usar até o mesmo gráfico, a mesma situação, e alterar aqui um pouquinho. 3 aqui, 3.1. Vamos ver se dá batimento. Você vê, 3.1. Você vê aqui, a onda preta é a resultante. Veja que deu uma diferença ali no gráfico, né? Vamos ver aqui o negócio. Você está dando para perceber, tá? E você tem a soma, né? Tá vendo que a onda resultante ela tá subindo e depois começa a descer, tá? E vai ter um momento que ela vai zerar. Tudo bem? Vamos observar sobre quais circunstâncias isso ocorre. Vamos fazer um estudo mais aprofundado. Então imagina que você tem duas ondas com frequências distintas, mas que são muito próximas. Vou dar a função de onda em termos da pressão, tá? Da variação de pressão. Então esse P0, P1 igual a P0 seno de ω1t e P0 seno de ω2t. Elas estão em fase, tá? Isso é importante, porque senão a coisa complica um pouco. Estão em fase quando t é igual a 0. Se nós pegamos a mesma situação aqui, de usar essa identidade trigonométrica para fazer aquela transformação toda,
que isso vai resultar pra gente? Pra gente não ficar demonstrando a mesma coisa toda hora. Que a função resultante, né, é 2p0 cosseno de 1 sobre 2 ômega 1 menos ômega 2 e o seno de 1 sobre 2 ômega 1 mais ômega 2. Ora, nós podemos fazer uma simplificação, né? Como aqui é uma soma dividida por 2, eu vou chamar esse argumento de ômega médio, certo? E essa diferença eu vou chamar de delta ômega, né? Diferença entre duas grandezas você pode chamar de dois valores da mesma grandeza, você pode chamar de delta. E aí eu posso reescrever. A função vai se tornar cosseno de delta ômega sobre 2, né, que multiplica t, e que multiplica o seno de ômega médio t. Então, novamente, eu tenho a amplitude agora, a amplitude da minha onda, essa parte que está sempre oscilando, vai depender de quem? Ora, vai depender de delta ômega. Então, a diferença entre as frequências é que vai dar a amplitude. Tá? Você também pode escrever isso aí em termos da frequência. Lembra que ômega é 2πf, então a função fica o mesmo formato, né? O argumento muda um pouquinho. Em termos práticos, o que acontece? Quando você percebe o fenômeno do batimento, você vai ouvir um som com uma frequência F média. Tá? A média entre as duas frequências que você está ouvindo. E a amplitude, veja que a amplitude aqui é uma função do tempo, tá? Não ficou como a questão lá da interferência de ondas harmônicas, o primeiro caso. Agora, a amplitude é função do tempo. Tá vendo aqui, ó, ômega t, delta ômega t sobre 2. Então, ela vai oscilar. Por exemplo, isso aqui é o gráfico, né? Você tem duas funções com frequência ligeiramente diferente. Quando você somar, você vai ter isso aqui, ó, uma onda resultante com uma frequência média, que é a soma das duas frequências dividido por 2, e uma amplitude oscilante. Olha aqui, ó. A frequência dessa amplitude vai ser π delta f, tá? Então veja que em determinados momentos a amplitude está no seu máximo, mas vai caindo, chega a zero. Depois sobe, né? Comportamento oscilatório. Você vai observar o comportamento oscilatório na amplitude, tá? E essa diferença entre as frequências é que eu defino como frequência de batimento. Vamos pegar um exemplo prático. Se você tem dois sons, um tem 241 Hz e outro tem 243, o que você vai ouvir? Tá? Você vai ouvir um som com frequência de 242 Hz, que é a média, cuja intensidade máxima vai variar a cada meio segundo. Tá? Então você vai ouvir um som pulsante. Vamos pegar um exemplo. Aqui vamos escutar um exemplo aqui da Wikipédia do batimento entre duas ondas, uma de 440 Hz e outra de 439. Vamos ouvir. Entenderam? Então você ouve um som pulsante, né, que oscila em sua amplitude, ora com amplitude é zero e ora amplitude é máxima, certo? Mais uma vez. Tudo bem? Agora detalhe, para onda sonora, o que nós ouvimos
não é a pressão, tá? O que nós ouvimos está relacionado ao nível de intensidade e o nível de intensidade está relacionado com a intensidade e a intensidade está relacionada com a potência. Claro, a potência depende da amplitude e da frequência, mas você veja que estão diversas relações para a gente chegar no nível de intensidade. Isso aí a gente falou na aula passada. Tudo bem? E aí, vamos estudar agora a chamada diferença de fase devido a uma diferença de percurso. Imagina que você tem duas fontes que estão emitindo ondas harmônicas, né? E elas têm o mesmo comprimento de onda e frequência, tá? Então, fonte 1, fonte 2, como a gente falou, esses círculos concêntricos representam as frentes de onda, e a diferença entre uma frente de onda e outra é o comprimento de onda. Então você tem um ponto P que está a uma distância R1 da fonte 1 e uma distância R2 da fonte 2. E aí você pode escrever a função de onda nesse ponto no caso, né, como sendo P0 seno de KR, que K é o número de onda e R é a distância, né? Ao invés de escrever KX, vamos escrever KR menos ômega t. E aqui no ponto e a função de onda P2 seria P0 seno de KR menos ômega t. Ora, qual será a frequência resultante? Desculpa, a função de onda resultante que nós vamos ouvir aqui no nosso ponto P. O que acontece? Vamos usar a soma, né? Aquela identidade trigonométrica, né? Não vamos discutir mais isso. E o resultado da função de onda, você vem, observa aqui que fica 2P0, né? Cosseno, aqui essa parte é a amplitude da onda resultante, K delta R sobre 2. E aqui o seno de K é R1 mais R2 menos ômega t. Tudo bem, essa parte aqui oscila, mas essa parte aqui não tem. Dessa vez não apareceu o tempo aqui, então ela não depende do tempo. Eu posso chamar isso aqui de delta, K delta R de delta, né? A nossa diferença de fase. Então nossa diferença de fase, uma vez que K é constante, é o mesmo para as duas ondas, ela vai depender exclusivamente de delta R, que é a diferença, né, entre os caminhos, tá? A diferença de percurso, né? Tem uma diferença entre R1 e R2. Ora, então essa diferença de fase, como eu falei, está ligada por essa expressão, né? Delta é igual a KR sobre 2. Lembrando que o argumento dessa função é delta sobre 2, né? Então eu quero saber quando é que vai haver a interferência construtiva e quando vai haver a interferência destrutiva. Quando é que o cosseno é máximo? Quando é que o cosseno é máximo? Quando o cosseno é máximo, ele assume valor igual a 1 ou menos 1, né? Vamos pegar nos interessa aqui o módulo. E quando é que isso ocorre? Quando o argumento da função cosseno é igual a π, 2π, 3π, 4π, incluindo zero, né? Claro. 5π, 6π e por aí vai. Então é mais prático eu escrever logo assim, ó. Argumento da função cosseno deve ser igual a nπ, quando n pode ser um número inteiro qualquer, 1, 2, 3, tá? Eu não coloquei igual a zero, porque se for igual a zero significa que delta R é igual a zero, e aí uma fonte está em cima da outra, tá? Tá bom? Eu vou relembrar aqui a definição de K, que é 2π sobre lambda. Então você vai ter o seguinte: 2π sobre lambda multiplica delta R sobre 2. Corta, 2 com 2. E o π também corta, tá? De um lado e do outro. No final das contas, delta R igual a N lambda. Então, se delta R igual a N lambda, eu tenho uma interferência construtiva, tá? Porque esse argumento aqui vai ser igual a 1 toda vez que o delta R for igual a um múltiplo inteiro de lambda, certo?
Se lambda é 100, digamos, 100 centímetros, cada vez que a diferença de percurso for igual a 200, 300, 400 centímetros, você vai ter uma interferência construtiva. Né? Nesse ponto, a amplitude da onda vai ser o dobro. Né? E no caso oposto, né? Quando a interferência é destrutiva, nesse caso aqui, você vai atrás de uma exigência, de uma condição que faz com que o cosseno seja igual a zero. Tá? E cosseno igual a zero, justamente quando seu argumento é igual a π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Né? Então, eu fazendo todo esse mesmo raciocínio, todo esse mesmo processo que a gente fez para a interferência construtiva, nós vamos ter a seguinte condição. Tá? Você pode fazer em casa. ΔR é igual a lambda sobre 2 que multiplica M. Mas M aqui no caso são números ímpares, inteiros ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Por que surge essa relação? Por conta do zero da função cosseno está localizado em π sobre 2, 3π sobre 2, né, que é 90 graus, 270 graus. E assim vai. Tudo bem? E aí, claro, na interferência destrutiva, você tem uma amplitude de onda nula. Então, nesse caso, nesses pontos onde ΔR satisfaz essa condição, você não vai conseguir ouvir a onda. Né? Você não vai ter som nesse ponto. Você cancelou uma onda com a outra. Tá? Seria essa figura aqui. Aqui é a interferência construtiva na letra A. Aqui é a fonte S1 e a fonte S2. A onda viaja, etc. Quando chega aqui no ponto P1, os dois máximos, as duas cristas se somam. Né? Então aqui você vai ter uma amplitude dobrada. E aqui no caso oposto, destrutivo, você vai ter a soma de uma crista com um vale. E aí o resultado é zero. A resultante é nula. Tá? Só para deixar claro, né, eu já falei, mas esses padrões de interferência eles são produzidos somente por fontes coerentes, aquelas que mantêm uma diferença de fase constante. Né? Então, se elas têm a mesma fase, elas são chamadas de fonte coerente. E a fonte incoerente, a diferença não é constante. Isso aqui é o exemplo do tanque de ondas, né? Dois tanques de onda batendo na superfície da água. Elas vão produzir o mesmo efeito que a gente tem para as ondas sonoras. Né? Tá? Aí você vai ter que esses pontos claros aqui, ó, são máximos. Tá? Tudo bem? E esses pontos escuros são mínimos. Então aqui você vai ter sempre as linhas, né, onde a diferença de número é um número inteiro de comprimento de onda. Então você vai ter construtiva nessa linha ΔR aqui, nessa linha tracejada. Tá? Sempre interferência construtiva. Aí, claro, tem esses pontos pretos porque você tem ainda a oscilação, tá? Essa parte aqui fica oscilando entre 0, entre 1 e menos 1 passando por 0. Então por isso que você tem esses vales aqui, tá? Vamos olhar aqui uma simulação rapidinho. E aí eu vou chamar aqui interferência. Eu posso fazer com água, né? Então você vê aí, ó. Mudei um pouco a frequência. Você percebe que aqui, ó, nessa linha aqui, é uma linha onde a interferência é sempre destrutiva, tá? Essa linha aqui você tem máxima amplitude, você sai um pouquinho para a lateral, a amplitude diminui. E nessa linha aqui é uma linha onde a amplitude é zero. Aqui você não vai ter nada.
Mas é muito difícil, né? Ficar exatamente nessa linha. Pro ouvido humano, você é complicado. Você tem dois ouvidos, você vai é meio, um ouvido vai ficar de um lado e outro do outro, né? Na verdade, gente, esse efeito, esse fenômeno, ele ocorre para qualquer tipo de onda, tá? Certo? Então seriam dois lasers emitindo com a mesma frequência, né? Então eles geram o mesmo padrão de interferência. Tá? Isso aí na verdade, é uma coisa geral. Só um detalhe, para quem estiver curioso, aqui você tem uma simulação do efeito de difração, né? Opa, aqui. Esse aqui a gente ainda não falou. Da difração que a gente falou nas ondas progressivas. Você pode simular aqui a difração, ver a onda difratando, ver que ela vem como onda plana e aqui ela sai como onda esférica, né? Onda circular no caso, porque aqui é uma superfície d'água. Vamos voltar, certo? Aqui os links, né? Esse aqui é uma simulação que você pode olhar também, que tem outras simulações sobre o som, e essa da interferência de onda você encontra nesse link aqui, tudo bem? Nossas referências, nós estamos usando o livro do Gipler e também pegamos algumas informações do livro do professor Moisés do Senswein. Então, vamos ficando por aqui, até a próxima.